o governo de São Paulo anunciou uma retomada consciente da economia aqui no estado a partir do próximo dia 1, segunda-feira, próxima segunda. Algumas regiões do estado foram classificadas de acordo com o número de leitos de UTI disponíveis e a evolução da doença também, ou seja, número de casos e de mortes por coronavírus. Aí, a partir de então, alguns serviços vão ser autorizados a funcionar novamente. Vamos conversar com a Ingrid Gribe, ela está ao vivo no Palácio dos Bandeirantes, vai explicar para a gente detalhes sobre isso. Oi, Ingrid. Oi, Matheus. Será uma flexibilização considerada gradual e inteligente, feita em 5 etapas. A etapa número 1 é a que a gente vive hoje, a fase de alerta máximo, com os serviços essenciais que funcionam. A fase 2, que vem a seguir, seria, portanto, a fase de atenção, com reabertura de comércios, do setor imobiliário e também dos shopping centers, seguindo as recomendações, o protocolo da Organização Mundial da Saúde, evitando aglomerações, com o uso da máscara se tornando obrigatório, mesmo depois dessa reabertura, e com as praças de alimentação desses shopping centers que poderão reabrir em algumas regiões aqui do estado de São Paulo, bloqueadas. A fase 3 seria a fase controlada, com bares, restaurantes reabertos e também salões de beleza. A fase 4, a reabertura parcial das academias de ginástica. E a última fase, a fase 5, seria chamada de normalidade controlada, com teatros e cinemas também abertos. Tudo isso vai acontecer de maneira heterogênea, ou seja, de modo diferente aqui no estado de São Paulo, litoral, capital, interior. Tudo isso vai ser avaliado de acordo com critérios da saúde, ou seja, número de infectados por Covid-19, número de óbitos, a curva de contágio e também a ocupação dos leitos. Também foi levada em consideração aspectos econômicos para a reabertura desses setores nessas ordens. A informação sobre quais regiões, quais municípios terão essa primeira fase, a fase de atenção, a partir do dia 1º de junho, deve ser divulgada, essa informação deve ser divulgada aqui no Palácio dos Bandeirantes nos próximos dias. Para que essa evolução aconteça entre cada uma das etapas, em cada uma das fases, é preciso observar durante um período de 14 dias como o município se comporta, ou seja, número de pessoas infectadas, número de leitos ocupados, e aí pode haver ou a evolução para uma fase posterior ou até mesmo a regressão. A gente vai continuar aqui no Palácio dos Bandeirantes para saber como é que vai ficar a capital paulista, a região metropolitana, o litoral e também o interior. E a gente pode voltar a qualquer momento com mais informações. Matheus. Obrigado, Ingrid. Enquanto a Ingrid falava, eu estava olhando aqui o gráfico, né? Me dá primeiro o mapa do estado de São Paulo, só para o povo de casa... obrigado. Então vamos lá. O município de São Paulo, aqui a nossa capital, está na cor laranja, tá vendo? No entorno, na cor vermelha, a gente tem aí a Baixada Santista, né? A região do litoral aqui de São Paulo. E também a Grande São Paulo, que vale destacar. Depois nós temos na cor amarela, a gente tem aqui todo o mapa que inclui várias cidades, né? Então vamos lá para o outro gráfico, por favor. Então vamos lá, São Paulo, como você acabou de ver comigo, né? A Grande São Paulo e Litoral, na fase 1, nada vai funcionar com exceção do setor de educação e transporte. Que você está vendo aqui. Pode encher a tela, acho que fica mais fácil para o pessoal de casa ver. Obrigado, Duriel. Na fase 2, que seria esse plano de retomada da economia, na cor laranja, que é onde está a cidade de São Paulo e outras cidades também do estado, o que vai acontecer? Os espaços públicos permanecerão fechados até a fase 5, em todo o estado de São Paulo. Tudo que é, então, parque, né? Tudo que é espaço público permanece fechado. As atividades imobiliárias na fase 1, Grande São Paulo e também no litoral, não vai abrir. Mas em São Paulo vai abrir com restrições. As concessionárias de automóveis, os escritórios, né? O shopping center e o comércio também vai abrir com restrições na fase 2. É importante você... Tira até uma foto aí da sua televisão para você poder ver isso aí. Bom, vamos lá na fase 2 ainda. Lá no final a gente consegue ver que educação e transporte, o transporte já vem funcionando, o setor de educação então volta às suas atividades, né? É isso? Não, falei besteira. É a ser definido, desculpa. Ali embaixo a gente vê indústria não essencial e construção civil. Pronto.
Agora sim eu consegui ver melhor, tá? Na fase 3, que inclui outros municípios de São Paulo, os espaços públicos permanecerão fechados, as atividades imobiliárias, concessionárias e escritórios irão abrir e outros setores acabam abrindo também com restrições, que seriam bares, restaurantes e similares, ou seja, interior de São Paulo, mas na capital aqui isso ainda não vai acontecer, conforme você está vendo aí na coluna de fase 2, tem um xizinho ali, né? O que abre então no interior, na fase 3? Bares, restaurantes e similares, o comércio, shopping center e salão de beleza. Também na fase 4, ampliando aí para as academias. Então o que acontece? Lá na fase 4, quer dizer, só lá no final do plano. Então vamos focar mais em São Paulo? Então assim, ó. Nenhuma cidade do estado de São Paulo está na fase 4 ou 5. Isso é muito importante. Então vamos focar aqui na cidade de São Paulo, capital, que nós estamos na fase 2. Atualmente a gente vive a fase 1, né? Nada está funcionando. A indústria não essencial e a construção civil operam, né? Tem as suas restrições. A fase 2, que é onde está a cidade de São Paulo. Então, os espaços públicos permanecerão fechados, atividades imobiliárias vão abrir com restrições, concessionárias vão abrir com restrições, escritórios também abrem com restrições, bares, restaurantes e similares não abrem, ainda não, comércio e shopping center volta a funcionar com restrições nessa fase 2 a partir de segunda-feira, então, no dia 1º de junho. Então, gradualmente, a gente vai retomando aí a nossa vida normal.